Som. Som. 3, 2, som.
Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão. Verificamos que temos quórum regimental. Então, um instantinho só. Para essa temos. Tudo bem, mas a gente vê depois. Então, eu submeto aos colegas a aprovação da ata da sessão de iniciativa anterior. Alguma observação? Pois não. Então, tá. A Doris também. Tá. Aprovado, então. Vamos, então, dar início à sessão. Há um processo em que há inscrição para sustentação oral. Então, nós vamos dar preferência. Por favor. É o processo TRT-MA 494-24 de 2016, assunto reclamação disciplinar. Representante Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Representado Tereza Cristina Narras, juíza do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Psirica da Serra. Está inscrito para sustentação oral o Dr. Rogério de Menezes Coriliano. O senhor dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, excelência. Com a palavra, por favor. Excelentíssimo desembargador, presidente desse Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Só uma coisinha, doutor. Nós estamos com relativa dificuldade para colocar esse som em ordem. Então, vou pedir ao senhor que fale mais próximo do microfone, por favor. Tá bom. Excelentíssimo presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os desembargadores desse Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu não milito muito aqui na Justiça do Trabalho, mas eu gostaria de me excusar pela entrega na data de hoje dos memoriais referentes a esse caso, porque esse advogado recebeu a intimação desse julgamento somente na quinta-feira após o Carnaval. Então, foi esse o motivo da entrega tão em cima da hora dos memoriais. Então, eu começo me excusando pela entrega em cima da hora. Eu vou ser bastante breve e pontual nos aspectos pelos quais eu entendo que a doutora Tereza Narra não merece nenhum tipo de sanção, de censura, nada disso. Inicialmente, eu vou fazer um breve, mas muito breve relato do histórico da doutora Tereza Narra. A doutora Tereza Narra é uma magistrada que se dedica incansavelmente à justiça do trabalho há mais de 20 anos. Não há nada, nenhum registro, nenhuma mácula, nenhuma rusga em toda a sua biografia, e não só no seu trabalho enquanto juíza, julgando, mas também com estudos acadêmicos, sempre no intuito de melhorar a justiça laboral. O pedido de abertura desse procedimento... Agora... Alô, pronto. O pedido de abertura da instauração desse procedimento por parte da Corregedoria, ele foi formulado com base em 4 fundamentos, somente um deles acatados, então eu vou me ater rapidamente, como eu disse no início, ao que está ali questionado. E o questionamento é que teria havido algum... Desculpa, excelência, vou aguardar aqui só. São 2 aí? Vamos ver se está melhor.
Desculpe, doutor, o seu tempo vai ser preservado. Fique tranquilo. Retira um desses microfones aqui, por favor. Som. Perfeito. Então, retomando, excelências, foram 4 os motivos que ensejaram o pedido feito de abertura desse processo, desse procedimento. Ficar longe aqui, porque senão... Espera aí. Som? Acho que agora está tudo... Bom, retomando, são 4 os motivos que ensejaram o pedido de abertura desse procedimento, sendo só um deles acatado, que seria o quê? A indevida intervenção, indevida ingerência por parte da magistrada Tereza na vara de Itapecerica da Serra. Os fatos apontados nos autos, excelentíssimos desembargadores, não correspondem à realidade dos fatos. A doutora Tereza atua naquela vara, atua, como sempre atua no Justiça do Trabalho, com correção, com amizade, num ambiente harmônico de trabalho, e, por força desse ambiente harmônico, ela cria vínculos pessoais de amizade com seus funcionários, que foi o que aconteceu no caso concreto. Esses funcionários, desesperados com o assédio moral que estavam sofrendo por parte desse magistrado substituto, entraram em contato com a doutora Tereza, pedindo a ajuda dela, ou seja, pedindo que ela, de alguma forma, ajudasse a pacificar uma situação que, para eles, era insustentável, e efetivamente era insustentável, como foi analisado pela junta médica desse tribunal, que mandou 10 sessões de terapia. Isso tudo está nos autos. Em alguns casos, eu tinha que fazer terapia particular, ou seja, tudo por força da pressão e da conduta do magistrado substituto. A doutora Tereza, o que ela fez nesse momento? Ela, de forma absolutamente educada, enviou um e-mail somente ao magistrado: olha, tem alguma coisa que eu possa fazer, tem alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Esse foi a única intenção dela, tentar solucionar um problema que estava afligindo todos os funcionários da vara. No memorial, eu vou pedir licença para ler só 2 frases iniciais. Nós juntamos alguns dos relatos desses funcionários do que vinham suportando naquela vara. Um deles está aqui, um dos e-mails, fala: enfim, doutora, abre aspas, né? Não aguento mais as pressões sofridas e preciso me libertar disso. A minha saúde já vem sendo afetada, pois não durmo mais direito e tenho medo de acordar de manhã e pensar que tenho que ir para aquela vara sem saber se o juiz estará de bom humor ou não, ou ainda o que poderá acontecer. Eu não vou continuar a leitura disso, isso, como eu disse, está no memorial, está no processo, ou seja, era uma situação que deixou a magistrada Tereza estarrecida por conta desse assédio moral, e isso está nos autos, eu repito, o setor de... Pronto, voltou. O setor de psicologia desse tribunal mandou que fossem feitas 10 sessões para todos os funcionários da vara, em alguns casos, tratamento psiquiátrico específico. É importante frisar que esses funcionários jamais trouxeram esses fatos, talvez, ao conhecimento desse egrégio tribunal. Por quê? Porque eles tinham medo, eles sofriam... Som, voltou. Por que eles não faziam? Por que não fizeram? Por que não trouxeram o relato ao conhecimento da corregedoria? Por que não trouxeram os fatos ao conhecimento do tribunal? Porque eles estavam debaixo de evidente e indiscutível pressão. Eles eram ameaçados por esse magistrado, pelo magistrado Regis, ou seja, eles não tinham medo do que fazer, tinham medo de trazer isso ao conhecimento do tribunal. Só fizeram isso depois, justamente quando o magistrado não estava mais na vara. Pode-se indagar por que a magistrada Tereza não trouxe, ou seja, o que... Vamos tentar fazer... Acho que agora voltou, excelentíssimo desembargador. Eu já estou nos finalmente. Primeiro, porque a desembargadora...
Som. Por que a magistrada Tereza não trouxe isso ao conhecimento do tribunal? Porque o assunto já estava tratado numa reclamação, num procedimento perante o CNJ e perante essa corregedoria. E, além de tudo, ela teve um período ali que ela estava realmente de licença médica e depois de férias, que aí sim seria indevida se ela, qualquer intromissão dela, se ela pedisse que fosse apurado qualquer conduta por parte desse magistrado. Então, são esses breves pontos, excelentíssimos desembargadores, pelos quais eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, requerendo que o procedimento seja arquivado, já que não há nos autos nenhuma conduta que esteja tipificada nos artigos ali apontados, ou seja, nenhuma conduta que possa ser caracterizada como um desvio de conduta ou como uma intervenção indevida por parte da magistrada Tereza. Obrigado pela atenção, é uma honra falar nesse tribunal, primeira vez que eu falo na Justiça do Trabalho, mas aqui é em defesa de um procedimento administrativo que eu acho que deve ser arquivado. Obrigado. Pois não. Bom, com as desculpas do tribunal, por o senhor ter começado com a qualidade de som tão... com a palavra, doutora Jane, por favor. Pois não, senhor presidente. As alegações expostas da tribuna retratam bem a situação colocada nos autos. E eu, de início, ressalto que todos os fatos que embasaram a presente reclamação disciplinar se mostram incontroversos nos autos, na medida em que foram relatados pela própria a juíza Tereza Cristina Narras, em sua defesa prévia. Ao excelentíssimo juiz Regis Franco e Silva de Carvalho, decisões proferidas pela presidência desse regional e informações fornecidas pela Secretaria de Saúde desta colenda Corte. A questão posta se o teor das conversas eletrônicas travadas entre os magistrados, bem como as determinações dadas pela excelentíssima juíza Tereza Cristina Narras, caracterizam ou não conduta violadora aos artigos 35, incisos 4 e 8 e 36, inciso 3 da Lei Complementar 35 de 79, bem como dos artigos 1º, 4º, 22, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura. E passo ao exame. Consoante apontado, a presente reclamação disciplinar tem origem em expediente enviado a esta corregedoria pelo excelentíssimo senhor juiz Regis Franco e Silva Carvalho, por meio do qual, embasado em narrativa de fatos e documentos a ele acostados, requereu a esta corregedoria: 1. Fosse a ele garantida a inamovibilidade da unidade judiciária até o final da designação, que já havia sido prorrogada até 10/9/2017, ou até o retorno definitivo da juíza titular, sendo obstada a interrupção por apenas poucos dias da permanência do requerente na substituição. 2. Subsidiariamente, a garantia de permanência do requerente na vara, concomitantemente com a juíza titular, em seu curtíssimo período de retorno, frustrando o intento dos atos que levariam a seu afastamento da unidade judiciária. E, cumulativamente, o cancelamento dos 12 períodos de férias da juíza titular, eis que, entre aspas, injustificado privilégio SIC, em relação aos demais magistrados de primeiro grau desse segundo regional. Relativamente às providências concernentes à designação e à permanência do juiz requerente na unidade judiciária, bem como a concessão de férias de 12 meses da juíza titular, esta corregedoria, em decisão proferida pela excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, não conheceu das matérias em razão de, à época, não se inserirem na esfera de competência da Corregedoria Regional, mas sim da presidência do tribunal, razão pela qual não desafiariam a atuação direta desse órgão para apuração de eventuais irregularidades. Contudo, por força das informações contidas na petição endereçada pelo excelentíssimo juiz Regis, relatando fatos graves, fundamentados e devidamente instruídos por documentos, a respeito de atos que teriam sido praticados pela excelentíssima juíza Tereza, em pleno período de sua licença para estudos deferida pelo tribunal, em detrimento da atuação daquele na condução de substituto na segunda vara do trabalho de Itapecerica da Serra, deliberou a
ainda na decisão proferida pela excelentíssima senhora desembargadora Beatriz, pela instauração da presente reclamação disciplinar. Nos moldes fartamente demonstrados por meio dos documentos trazidos à colação juntamente com a petição apresentada pelo juiz Regis, foram a ele encaminhadas correspondências eletrônicas indicando a interferência da juíza Tereza na sua atuação jurisdicional. Em ordem cronológica, na primeira mensagem eletrônica apresentada nos autos, expedida em 16/5/2016, a excelentíssima juíza Tereza admite que, embora afastada, sempre, entre aspas, se intera de tudo que se passa na vara, afirmando que uma vez por semana, ao menos, fala com os servidores sobre todas as questões atinentes ao bom funcionamento desse juízo. Prossegue afirmando não querer interferir no trabalho do colega, argumento de que tal lhe pareceria um desvirtuamento de funções, entre aspas. Entretanto, relatando a conduta do excelentíssimo juiz Regis, ao redigir o trabalho dos servidores lotados na vara, por erro de grafia e gramática, e ao se referir às tarefas dos mesmos, utilizando meios pejorativos, assevera que tal chega a beirar assédio, podendo ser confundida com abuso de autoridade, culminando com a seguinte proposta: para que possamos resolver as coisas de uma forma harmônica, é que você renuncie à vara. Grifo nosso. Passados alguns dias, aos 4/6/2016, nova mensagem eletrônica foi enviada pela excelentíssima juíza Tereza ao excelentíssimo juiz Regis. O seguinte teor: estimado colega Regis, e aí coloco só o trecho importante. Por outro lado, considerando a suspensão do seu pedido de férias e a indecisão desse momento, tenho meditado muito fazer uma breve consulta ao tribunal sobre a possibilidade de suspender, quiçá por uma semana, minha licença para interromper a substituição na vara. Estou estudando a melhor época em razão dos meus compromissos por aqui. A eletrônica foi remetida pela excelentíssima juíza Tereza ao excelentíssimo juiz Regis e aos servidores da vara. Vejam, com cópia a todos os servidores da vara, em 12/7/2016, com as afirmativas que seguem, entre aspas. Pude ver as conclusões sobre a correição da vara. O maior problema que temos aqui é no aplazamento das audiências. Isso quer dizer que devemos aumentar os dias de sessão para reduzir os prazos. Portanto, parece razoável que tenhamos uma pauta de segunda a sexta-feira ou a quinta. A Lu e o Rafa sabem perfeitamente como ajustar as contas e inserir os processos de pauta. Consulto ainda sobre a forma que devemos proceder para dar uma satisfação à corregedoria quanto às ações implementadas. Sempre fizemos ofício escrito esclarecendo sobre as medidas tomadas para cumprir as determinações da corregedoria e que medidas que estávamos tomando para melhorar os trabalhos. Questiono o colega Regis se prefere assinar o ofício ou se eu mesma devo fazê-lo. No mesmo sentido, segue o teor da mensagem eletrônica enviada pela excelentíssima juíza Narra ao juiz Regis, com cópia novamente aos servidores da vara. Prezado Regis, como havia falado no e-mail anterior, do qual não tive resposta, considerando que a pauta da vara está muito distante, nenhuma ação foi tomada para seguir e cumprir as orientações da corregedoria, decidi, após um longo diálogo com a diretora e respectivos assistentes, que as audiências devem ser realizadas de segunda a quinta-feira. A Lu enviaria à corregedoria, por e-mail ou ofício formal, a comunicação das novas medidas para cumprir a ata de correição, o que me parece que poderia ser feito em seu nome, já que você tem respondido pela vara na minha ausência. Tampouco me importaria se fosse feito em meu nome, como sempre aconteceu. Reitero que sempre acatei as determinações da corregedoria e me parece, no mínimo, desrespeitoso essa ausência completa de satisfação às determinações que foram baixadas pela instituição. Evidente, assim, que embora a excelentíssima juíza Tereza Narras afirme, ao início de seu diálogo eletrônico com o excelentíssimo juiz Regis, que não estaria, entre aspas, interferindo na vara,
Resulta claro do teor das conversas que houve ingerência da juíza titular no trabalho do juiz substituto, quer com relação à pauta de audiências, quer com referência à forma de confecção das decisões, tudo culminando na ameaça de suspensão do período de licença e retorno para a jurisdição, a fim de interromper a designação e a permanência do juiz substituto na segunda vara do trabalho de Itapecerica da Serra. Em sua defesa prévia, a excelentíssima juíza Tereza apresenta resumidamente os seguintes argumentos para justificar os seus atos. A. Que foi informada pelos servidores da vara sobre o tratamento a eles dispensado pelo excelentíssimo juiz Regis, causando clima de pressão e diminuindo a vara. B. Em resposta de perder seus funcionários, entre aspas, já que os mesmos ameaçavam pedir exoneração, entre aspas também, enviou correspondência respeitosa ao excelentíssimo juiz Regis. C. Em razão da situação de estresse profundo, entre aspas, que estavam vivenciando, causada pela, entre aspas, atuação descompensada do excelentíssimo juiz Regis, os servidores da vara solicitaram de um psicólogo para acompanhá-los, que existiam, letra D, que existiam determinações desta corregedoria contidas na ata de correição, as quais não foram cumpridas pelo excelentíssimo juiz Regis, o que a obrigou a expedir correspondência eletrônica a ele endereçada, visando solução conjunta, e diante da ausência de resposta, se viu compelida, na condição de titular da vara, resolver as questões pelas quais é responsável. E não há qualquer comprovação de conduta dolosa de sua parte, de modo a caracterizar abuso de poder, fraude ou violação a qualquer conduta ética prevista na Lei Orgânica da Magistratura ou no Código de Ética da Magistratura. Por primeiro, importante ressaltar que as matérias envolvendo elogios recebidos pela excelentíssima juíza Tereza Narras, assim como a sua alegada, entre aspas, meritocracia e os dados informados da tribuna no tocante à atuação profissional dela, externada no deferimento por esse tribunal de licenças para estudo, fogem completamente ao âmbito da presente medida. No mais, em efetivo, o teor das mensagens eletrônicas sugere a existência de dificuldades ou problemas na relação entre os servidores e o juiz Regis. Não obstante, tal fato não justifica a conduta adotada pela excelentíssima juíza Tereza, eis que, afastada da jurisdição, e caso reputasse fundamental uma intervenção na unidade judiciária, deveria ter se valido dos meios institucionais para o correto encaminhamento da questão, comunicando à presidência e à corregedoria regional, o que em momento algum foi feito, optando a magistrada por agir por conta própria. A farta prova documental constante dos autos, assim como a decisão proferida pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Lélio Bentes Correia, revelam ainda que as sugestões e soluções lançadas pela excelentíssima juíza Tereza Narras e encaminhadas ao excelentíssimo juiz Regis acabaram se concretizando, consoante demonstram os quadros de designação publicados no sítio do tribunal e a cópia do Diário Oficial de 12 de setembro de 2016. Isso porque as férias de 12 meses, em continuidade a licenças para estudo de 24 meses, programadas e deferidas desde março de 2016, conforme publicado no Diário Oficial de 1º de abril de 2016, foram adiadas a pedido da própria excelentíssima juíza Tereza, por um período curto de 10 dias, a iniciar após de uma licença trânsito de 4 dias, repercutindo na interrupção da designação do excelentíssimo senhor juiz Regis na unidade judiciária. Por outro lado, não se sustentam as alegações defensivas expostas pela excelentíssima senhora juíza Tereza Narras na tentativa de justificar sua conduta, no sentido de que seus servidores estariam passando por, entre aspas, pressão e estresse profundo, em razão da atuação do excelentíssimo juiz Regis. Há uma em razão de que todas as declarações firmadas pelos servidores que estão nos autos são datadas de período posterior à comunicação feita pelo excelentíssimo juiz Regis a esta corregedoria e ao Conselho Nacional de Justiça. E até mesmo em data subsequente à decisão desse órgão censor para
excelentíssima desembargadora Beatriz Pereira. Em segundo lugar, não há em nenhuma das declarações referidas manifestação de intenção dos servidores em, entre aspas, pedir exoneração. Aqui faço um parênteses, magistrada conhece o alcance jurídico dos termos exoneração e transferência da vara. E, por fim, repita-se, caso os servidores estivessem passando por problemas psíquicos resultantes da atuação, seja de outros servidores ou de magistrados, a administração do tribunal, presidência e corregedoria deveriam ter sido imediatamente comunicados, o que não foi feito pela excelentíssima juíza Tereza Nahras. Cumpre aqui mencionar que a presidência desse regional, por meio da decisão acostada às folhas 242 e 244, já determinou a abertura de procedimento administrativo para apuração da responsabilidade pela adoção de procedimento atípico pela Secretaria de Saúde desta Corte, sem a necessária ciência e autorização por parte da administração. De igual forma, as mensagens eletrônicas enviadas pela excelentíssima juíza Tereza ao excelentíssimo juiz Regis, tratando de sua atuação jurisdicional com cópia aos servidores, expuseram esse magistrado comprometendo a toda evidência sua autoridade como gestor, naquele momento, da unidade judiciária, na medida em que, frise-se, estava a excelentíssima juíza Tereza Nahras afastada da jurisdição. Por derradeiro, ao contrário do afirmado pela excelentíssima juíza Tereza Nahras em sua defesa prévia, o exame do procedimento relativo à correição ordinária realizada por esta corregedoria junto à segunda vara do trabalho da Itapecerica da Serra em 17 de 5 de 2016 demonstra que houve cumprimento das determinações e recomendações contidas na respectiva ata, cuja cópia foi recebida pela Unidade Judiciária em 15 de 7 de 2016, conforme comunicação eletrônica enviada a esse órgão censor em 29 de 8 de 2016, pela senhora diretora de Secretaria, Lucilene Teles dos Santos. Diante de todo acima exposto, reputo indicado que a excelentíssima juíza Tereza Nahras praticou em tese infrações éticas a macular as prerrogativas de outro magistrado, violando os deveres do cargo, tudo consubstanciado na 1. Falta de cortesia no tratamento destinado ao excelentíssimo juiz Regis e de ética no encaminhamento das questões envolvendo a atividade profissional do magistrado. 2. Inadequada ingerência na atuação jurisdicional do excelentíssimo juiz Regis à frente da unidade judiciária. 3. Exposição imprópria do excelentíssimo juiz substituto responsável pela unidade judiciária aos servidores da vara. E, por fim, 4. Utilização de expediente para interromper a designação do excelentíssimo juiz Regis na unidade judiciária em detrimento da garantia constitucional da inamovibilidade que lhe é assegurada. De ser salientado que a conduta culposa ou dolosa por parte da excelentíssima senhora juíza Tereza Nahras somente pode ser apurada por meio do devido processo administrativo legal e próprio, de modo a resguardar a ampla defesa e o contraditório esculpidos na carta. Dessa forma, por entender que os elementos constantes dos autos indicam que a conduta da juíza Tereza Cristina Nahras, em tese, revelou-se em desacordo com os artigos 35, incisos 4 e 8, 36.3 da Lei Complementar 35/79 e os artigos 1º, 4, 22, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura, com fundamento no artigo 73, inciso 11 do Regimento Interno desse Tribunal, delibero pela propositura de instauração de processo administrativo para apuração de sua responsabilidade e aprofundamento das investigações acerca dos atos praticados. Em relação à punição, embora esta plenária já tenha entendido que é apenas o opinativo da corregedoria e não aquela a ser eventualmente aplicada em um processo administrativo disciplinar, e eu, considerando o teor do artigo 43 da Lei Complementar 35/79, que estabelece a penalidade mais branda, que seria a de advertência, apenas para, entre aspas, o caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo, não se aplicando, portanto, a hipótese posta nos autos, proponho a aplicação à excelentíssima juíza Tereza Cristina Nahras a pena de censura na forma do artigo 44 do mesmo diploma legal. Esse é o meu voto, senhor presidente.
Pois não. Doutor Nelson Nazar? Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto da relatora, porque a correta decisão que foi adotada. Estou acompanhando. Pois não. Doutora Sônia Franzini? Senhor presidente, a princípio, eu estaria acompanhando a senhora corregedora. Mas eu tenho algumas dúvidas aqui, porque do todo o contexto aqui, eu estou vendo eu vejo uma juíza que, embora em licença, é uma juíza preocupada com a sua vara, é uma juíza comprometida com o tribunal. Mas eu gostaria também de falar que também vejo também que a atividade dela não foi uma atividade judicial contra o modo de agir judicial do seu juiz, apenas foi uma atividade contra o modo administrativo. Viu? Mas, realmente, eu estou, assim, bastante em dúvida. Gostaria de ouvir meus colegas, principalmente os meus colegas, porque como eu sou oriunda do Ministério Público, embora já tenho mais de 20 anos nesse tribunal, já exerci aí todos os cargos da direção, embora até temporariamente a corregedoria, a vice-judicial, a vice-administrativa, até substituir o presidente nas férias. Mas eu gostaria, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar, eu quero ouvir primeiro os meus colegas que atuaram em primeira instância, tiveram problemas com os seus substitutos, e eu vou pedir para me proferir meu voto afinal. Doutor Marcelo? É um caso difícil, né? Juiz titular briga com o juiz substituto e vice-versa. Você pode falar mais próximo do microfone, doutor Marcelo? Desculpa, senhor presidente. O juiz titular briga com o juiz substituto. Nós pensamos que ele está de licença, mas ele está atuando. É uma situação bastante bizarra. Essa situação que o outro juiz já se ofende. Eu, em princípio, não vejo nenhuma atividade dolosa da parte da doutora Narra, em que pese achar muito estranho até hoje. Acho que isso está superado. 2 anos de curso no exterior, mas outro tanto de licença médica. Eu, por enquanto, opto pela divergência, eu estou arquivando o processo. Tá certo. Doutora Hilma? Acompanha a relatora. Doutora Tânia? Eu acompanho o voto da relatora, porque acho que não é investigação. Perfeito. Doutora Yara? Com a relatora. Com a relatora. Doutora Beatriz? Pois não, senhor. Vou acompanhar a defesa feita da tribuna. Queria observar, em primeiro lugar, que não está em causa o comportamento do magistrado, o substituto, porque se isso estivesse em causa, haveria um processo para examinar a conduta do juiz substituto. Nós integramos o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário não pode admitir que dentro se faça justiça com as próprias mãos, que é o que a doutora Tereza Narras
alega que, diante dos problemas graves que estavam existindo na vara, não toma nenhuma providência oficial e toma inúmeras outras providências extraoficiais para tirar o magistrado da vara. E eu entendo que nós não podemos concordar com esse procedimento. A doutora Tereza Narras, ela ficou afastada durante 2 anos como juiz auxiliar na vice-presidência administrativa e, em seguida, obteve essa licença para fazer um pós-doutorado na Espanha. Antes mesmo de terminar esse pós-doutorado, ela já tinha requerido um período de 12 meses de férias. Segundo consta do voto, o doutor Regis estava lá substituindo na segunda vara de Itapecerica desde o tempo em que a titular era a doutora Margot. Portanto, quando a doutora Tereza Narras se remove após a promoção da doutora Margot para esse tribunal, o doutor Regis já estava lá. Isso ocorreu em 2014. E esses fatos que foram trazidos agora pela doutora Tereza em sua defesa, eles datam de julho de 2016. Então, a minha pergunta é, esses funcionários, então, ficaram todo esse período à mercê de um juiz assediador, sem que a titular da vara, que sabia de tudo, tenha feito nada e sem que esses servidores tenham reagido? Os senhores me desculpam. Aliás, a providência de determinar uma perícia psicológica entre os servidores da vara foram todas determinadas após a apresentação da representação do doutor Regis contra a doutora Tereza. Então, com a devida vênia, os colegas que argumentam que há uma preocupação em relação aos servidores, a mim não parece verdadeira, porque o doutor Regis estava lá desde 2014. E esse episódio eclodiu agora, em 2016, a partir de julho, em que a doutora Tereza Narras atuou para afastar o doutor Regis. Se ela tinha razão na sua vontade de afastar o doutor Regis da unidade judiciária, esse não é um mérito deste procedimento. Isso não faz parte da investigação. O que nós temos de concreto é que ela se valeu de caminhos não oficiais e não legais para afastar o magistrado. Portanto, eu entendo que o voto da senhora corregedora, propondo a abertura do processo disciplinar para o exame da questão e a apreciação por esse tribunal pleno, está absolutamente correta. E, por fim, eu gostaria de fazer uma observação que uma das providências que a doutora Jane adotou e que eu reputo essencial é uma investigação no setor médico, porque eu estou estarrecida como que o setor médico, por uma determinação de uma juíza titular, tenha realizado uma perícia, se deslocando um psicólogo do tribunal 9 vezes para Itapecerica da Serra. Eu vou relatar a minha experiência, imagino que é a experiência igual de todos os senhores que já tiveram problema de saúde. Jamais os médicos do setor médico foram no Sírio-Libanês, que é aqui do lado, após o magistrado sofrer uma intervenção, para corroborar o atestado médico desse magistrado. Depois de submetido à cirurgia, o magistrado vem ao tribunal, é submetido a uma junta médica, onde esses médicos, inclusive, pedem ao magistrado que mostre o corte da cirurgia. Então, eu estou estupefata com a diligência do setor médico no caso desses servidores. Então, queria cumprimentar a senhora corregedora por ter determinado a abertura de uma investigação, porque esse é um fato muito grave. Eu gostaria de saber se algum dos magistrados aqui desse pleno tiveram esse tratamento diferenciado pelo setor médico no tribunal. Era o que eu queria manifestar, senhor presidente. Doutor Vidigal? Pois não, senhor presidente. A minha leitura desse processo não é igual à da corregedora e muito menos da juíza Beatriz. Me parece aqui que dessas mensagens eletrônicas, eu não vi uma sequer que tenha ofendido ou que tenha
colocado em dúvida a atuação do juiz substituto. Aliás, todo mundo sabe que o conflito entre juiz substituto e juiz titular sempre existiu, sempre vai existir. E, portanto, deixa eu arrumar aqui, peraí. Portanto, senhor presidente, eu não vejo nestas mensagens eletrônicas nenhuma ofensa da juíza titular para o juiz substituto. E, aliás, eu vou até mais longe. Se houvesse, ele deveria representar lá. Ele, ofendido. E não o fez. Porque a representação aqui é da corregedora. Então, ele está jogando a responsabilidade para os outros. Data vênia, eu voto com a divergência e mando arquivar o processo. Doutor Carolino? Doutor Rafael? Antes da manifestação do colega Rafael, eu quero pedir desculpa aos colegas e ao advogado por essa qualidade sofrível do som que estamos apresentando e me comprometo a não realizar nenhuma outra sessão antes que essa coisa esteja funcionando. Me desculpem de novo, mas só fiquei sabendo da gravidade desse fato agora ao iniciar a sessão. E até por respeito aos colegas e ao advogado, eu resolvi iniciar imaginando que tivéssemos uma qualidade mínima. Estou vendo que nem isso estamos alcançando. Então, eu me comprometo a não realizar nenhuma nova sessão enquanto... desculpe, mas essa porcaria não estiver funcionando. Me desculpe. Doutor Rafael, por favor. Sabe a decisão, presidente? Alô? Pronto. Será? Agora sim? Sabe a decisão. Realmente o som atrapalha, eu ouvi pouco do que os colegas. Presidente, eu, em primeiro lugar, quero ressalvar o mais alto e sincero acatamento e respeito, tanto pelo juiz Regis, que é o autor da representação, quanto pela juíza Tereza Narras, e, em muito especial, ao respeitável voto da nobre relatora, a corregedora Jane Granzotto. Sempre bem consistente, bem sólido, mas a minha leitura respeitosa é a divergência. E fica imaginando, senhor presidente, como que seria isto no mundo real. Assim, nós aqui, então nós estamos afastados por férias, por licença, e o chefe do nosso gabinete, o nosso assessor-chefe, nos telefona e fala que a nossa equipe de 20 anos de formação está tendo problema com o nosso convocado no nosso gabinete. Não estou entrando no mérito de ser ou não ser incidentes fundados ou infundados. Estou falando dentro de um fato objetivo, que é a convocação externa do magistrado, da sua assessoria, que noticia, olha, estamos com um problema aqui. E os problemas a ponto de servidores colocarem cargo à disposição. Os servidores, vários, eu não me lembro a quantidade, mas, salvo engano, 8 ou 9, escreveram nos autos. Um deles escreve assim, Júlio César é o servidor. O clima na vara ficou tenso e piorou a ponto de haver entrega de cargos e funções pela diretora, sua assistente, o assistente de juiz e a calculista. Está nos autos. O que faríamos nós se nós mesmos fôssemos convocados a uma chamada dessa, estando em férias ou afastado por licença? Eu não acredito que fôssemos ficar imunes, frios, indiferentes a essa convocação da nossa assessoria. Eu não ficaria. Eu não ficaria por várias razões. Primeira razão, porque nós vivemos um regime de cooperação social. Nós temos vários ambientes sociais. Os ambientes sociais familiares, profissionais. E dentro de um ambiente profissional, é natural, é comum, é saudável que haja um regime de cooperação entre os profissionais. Portanto, provocar um contato com o meu colega para abrir um canal de diálogo e saber, escuta, o que está acontecendo, posso ajudar, vamos resolver isto juntos, me parece que era a atitude de autêntico coleguismo. E eu digo, inclusive, que há nos autos, senhor presidente,
prezados colegas, prova documentada de que a doutora Tereza estava acreditada a isto, ela estava autorizada a isto. O e-mail que consta as folhas 17 verso é um e-mail do dia 17 de maio, escrito pela doutora Tereza Narras e dirigido ao doutor Regis. Diz assim, abro aspas, ela se dirigindo ao doutor Regis, tínhamos um ajuste de que você zelaria pela vara e pelo nosso grupo de servidores. Fecho aspas. Ora, então havia um ajuste, havia um acordo de vontades, havia um entendimento entre as duas autoridades a respeito de um propósito administrativo. E o que fez Sua Excelência, a doutora Narras, foi dar curso a esta franquia na qual ela estava legitimamente autorizada para abrir um diálogo. Representar contra o doutor Regis, que é uma das hipóteses consideradas no respeitável relatório da outra corregedoria. Dizer que a doutora Tereza deveria, desde logo, representar o doutor Regis, me parece que seria um escândalo, seria uma agressão às boas relações entre colegas. Unilateralmente, entrar com uma representação. Me parece que seria muito mais produtivo, muito mais saudável, a tentativa de um entendimento. A tentativa do entendimento foi feita várias vezes. Os e-mails da doutora Tereza não são e-mails invasivos, não são e-mails intervencionistas. E não foram, segundo consta nos autos, não foram respondidos por Sua Excelência, o nobre juiz doutor Regis. Portanto, o canal do diálogo não se estabeleceu, embora a doutora Tereza tivesse procurado. Tentando tratar de assunto administrativo da unidade judiciária, me parece claro que a doutora Tereza não causou nenhuma intervenção na função jurisdicional. A isto sim, ela estaria privada, interditada, proibida. Intervir na função jurisdicional, jurisdictio, de dizer o direito. Não, eram assuntos estritamente da administração da unidade judiciária. Portanto, me parece, senhor presidente, que não houve um excesso de Sua Excelência, mas uma atitude propositiva de tentativa de solucionar frente a uma convocação que ela recebeu. O som não está ajudando, paro por aqui e volto pelo arquivamento, senhor presidente. Pois não, doutora Jane. Só um esclarecimento, eu gostaria de deixar bem claro, não há uma linha sequer no meu voto dizendo que a doutora Tereza Narras deveria representar imediatamente, posteriormente, o doutor Regis. Tá certo. A minha ponderação é que as medidas institucionais deveriam ser tomadas. Não há, na minha fundamentação, qualquer alusão nesse sentido, a essa figura da representação por parte do doutor Regis, da doutora Tereza para com o doutor Regis. Muito bem. Doutor Trigueiros? Vamos ver se consegue votar, né? Por favor. Pegou. Senhor presidente, considerar que a doutora Narras, estando há 4 anos fora da vara, 2 para servir a presidência e 2 em estudos no exterior, ainda podia continuar capitaneando um grupo de funcionários da vara, né, e que ela é responsável por
A contrário sensu significaria admitir, pelo menos em tese, que ela continuaria responsável, inclusive, sobre eventuais irregularidades que ocorressem durante o período. Em suma, ou o magistrado que a substituiu tem autonomia para conduzir o trabalho e responder pelos seus atos, ou então nós teríamos uma duplicidade de comandos naquela vara, o que me parece um contrassenso. Por essa razão, eu estou entendendo impecável o voto da ilustre corregedora. Eu só faria um reparo. Ainda que os documentos juntados tenham chegado ao processado após já instaurado o procedimento junto ao CNJ e o tribunal, eu não descarto a relevância daquilo que os servidores estavam apontando. Mas essas denúncias dos servidores dizem respeito ao procedimento do juiz representante. E isso só poderia ser analisado em outra situação, mas não nesse. Nesse que está se discutindo, e o que sobrou para discutir é exatamente a condição de condottiere da vara, mesmo estando ela ausente ou não. E aí me parece realmente impróprio a pretensão de querer que se conduza, isso vai ser do meu jeito, e não do seu jeito. Isso aqui tem que ser assim. Você tem que fazer as audiências em tantos dias por semana. E se você não quer, saia. É mais ou menos isso que se pode depreender do que nós tiramos da análise da documentação. Se você não quer ficar, então você pega o boné e sai. E isso me parece uma inaceitável carteirada de um magistrado de grau superior sobre o substituto. Eu entendo que, portanto, deve prosseguir o feito e o processo administrativo ser instaurado. Voto com a relatora. Doutor Claudio Florindo. Presidente, eu peço licença para votar com a relatoria, com a corregedoria. Senhor presidente, como bem acentuou a desembargadora Tânia, reforçando, inclusive, o que já está no voto, o aprofundamento das investigações acerca dos atos praticados é uma medida salutar. Só aí poderemos ter realmente aproximar mais da realidade dos fatos. Portanto, eu voto com a relatora. Doutora Sônia Barros. Eu voto com a corregedora. Doutor Sérgio Junqueira. Com a divergência. Doutora Lisete. Já mais de uma vez nesse pleno se chamou a atenção para a questão da objetividade. Quando votamos aqui, nós temos que pensar no plano objetivo e não subjetivo. Nem diferenças entre juiz substituto, juiz titular, juiz que tem título de doutor e juiz que se conforma em exercer a sua atividade jurisdicional da melhor forma possível. Então, todos esses pontos devem ficar fora da discussão para lembrarmos apenas o que foi dito no voto da relatora e dos demais colegas, muito bem posicionado. Temos que ter cuidado também para não fazermos uma inversão dos valores. Então, o juiz que, em tese, teria sido prejudicado na sua ação, no exercício das suas funções, por ingerência do juiz titular ausente há mais de 6 anos da jurisdição, ele que passa a ser julgado e não
os atos da juíza, como proposto pela Corregedoria. Lembrando ainda que as folhas 26 foi transcrito que a doutora Narra teria dito: para que possamos resolver as coisas de uma forma harmônica, é que você renuncie à vara. Então, está absolutamente clara nessa proposta uma ingerência que deverá ser analisada ainda em julgamento futuro. Então, eu acompanho integralmente o voto da senhora corregedora. Doutor Rúfulo. Pois não. Eu acompanho o voto da corregedora e explico. Caso a reclamação disciplinar redunde na improcedência, me parece que a decorrência óbvia seria a representação contra o juiz Regis, já que aí o mau procedimento passaria a ser dele. Então, para que isso seja bem apurado, eu voto com a corregedora. Doutora Ana Cristina. Senhor presidente, eu raramente me manifesto aqui, mas, nesse caso específico, a doutora Narras está vivendo uma situação que eu vivi pessoalmente. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, na minha unidade judiciária, e eu tive os meus funcionários me chamando em minhas férias para avisar que todos eles iriam deixar os seus cargos porque não tinham condição de continuar com o substituto. Eu tive que sair de casa, ir até a unidade judiciária, resolver esse problema com a pessoa que lá estava e explicar que eu não podia perder a minha equipe. E essa pessoa se afastou da unidade judiciária e foi restabelecida a ordem. Eu entendo o seguinte: para quem aqui trabalhou na primeira instância e sabe o quanto é difícil montar uma equipe produtiva, uma equipe eficiente, e ter um juiz substituto que não se enquadra nas mesmas regras estabelecidas já por aquela unidade, me parece, inclusive, que a situação exposta do Dr. Regis não cumprir a determinação que ela havia sugerido era uma determinação já da Corregedoria. A Corregedoria pediu para aumentar o número de dias de audiência e ele não concordou. E se ela se afastou ou não se afastou, foi direito dela. Ela podia se afastar. Ela foi deferido o afastamento da administração. Nenhum de nós pode discutir isso. Agora, a gente penalizar a doutora, que é a primeira corregedora da sua unidade judiciária e que vai tomar conta da sua equipe, eu acho que é uma subversão da ordem. Realmente, eu acho que é uma inversão de responsabilidades. Infelizmente, nós sabemos que esse juiz substituto que lá estava já teve outros problemas em outras unidades judiciárias e graves, da mesma forma. Os funcionários pediram para os titulares retornarem porque não aguentaram trabalhar com ele. Acho que ele precisaria passar por um tratamento, talvez, psicológico, para ver o que acontece. E realmente penalizar a doutora, porque tentou pôr ordem na casa, eu acho um absurdo. Data vênia, senhor presidente, eu voto com a divergência. Doutor Sérgio Pinto Martins. Desculpe, doutora Ivete. Com a relatora. Doutora Ivete, desculpe. Tá certo, imagina. Eu entendo que a colega deveria ter utilizado outros meios. Também entendo que o primeiro passo é o diálogo. O que foi tentado, não é? Como não se chegou a um bom termo, existiam outros meios para que esse caminho que foi percorrido de uma outra forma pudesse ter chegado a um bom termo. Acho que a colega realmente ultrapassou alguns limites e voto integralmente com o voto da corregedora pela abertura da reclamação disciplinar. Doutora Marta. Relatora.
Doutor Davi? Nesse momento, eu voto com a corregedoria, senhor presidente. Doutora Sônia Foster? Doutora Rosa Vila? Doutor Jomar? Doutora Magda? Com a divergência. Doutor Salvador? Com a corregedoria. Doutora Maria de Lourdes? Também com a corregedoria. Doutor Francisco? Com a divergência, senhor presidente. Pois não. Doutora Doris? Com a divergência. Doutora Vilma? Com a corregedoria. Doutora Regina? Divergência. Doutora Lília? Com a corregedoria. Doutora Cíntia? Com a corregedoria. Doutor Roberto Barros? Com a divergência. Doutor Jonas? Senhor presidente, eu entendo, eu preciso falar. Eu entendo que houve uma preocupação da doutora Tereza com a vara. O juiz substituto ele pode deixar a vara igual, pior ou melhor. E eu acho que deve haver, sim, uma preocupação. Me parece que deve ser colocado em primeiro lugar o jurisdicionado, ou seja, a quem o serviço é prestado. Então, eu entendo que ele não praticou ato grave de tal modo a merecer o prosseguimento da representação. Eu voto pelo arquivamento. Doutora Bianca? Com a divergência. Doutora Sandra? Com a corregedoria. Doutora Adalberto? Com a divergência, senhor presidente. Doutor Benedito? Com a divergência. Doutora Maria Isabel? Com a divergência. Doutor Sidney? Senhor presidente, embora possa parecer extremamente relevante a intenção da juíza Narras em tentar proteger os funcionários da vara, mas como foi dito pela digna relatora e outros mais desembargadores, havia sim os canais competentes para que isso viesse a lume. Eu entendi, então, que com base nisso, houve uma clara confusão da juíza representada, uma clara confusão entre o público e o privado. A vara ser disso que não a pertence. A vara é uma manifestação estatal, é um órgão público, de modo que eu entendo que, por essa razão, ela afrontou o princípio da impessoalidade. Me parece que ela confundiu a figura do juiz com os seus sentimentos em relação aos funcionários e o órgão jurisdicional. De modo que eu entendo que a nobre corregedora tem razão em propor a instauração de um procedimento administrativo disciplinar. Porém, senhor presidente, faço aqui um requerimento. Gostaria de lembrar, e todos sabem, que nós julgamos aqui inúmeras ações cuja pretensão é indenização por dano moral, decorrente de assédio moral. O que esses autos revelam é que estaria havendo assédio moral por parte de Sua Excelência, o juiz Regis Franco e Silva de Carvalho. Faço o requerimento para que seja instaurado, em face desse juiz, procedimento prévio de análise, porque se nós podemos, o Pleno, se ao Pleno é dada a faculdade de autorizar a instauração de processo administrativo disciplinar, culminando esse processo administrativo disciplinar em a pena de aplicação de pena ou, inclusive, absolvição, né? Eu entendo que, se nós podemos o mais, nós também, sob uma vertente menor, nós também deveríamos atuar nesse caso, porque há notícia no feito de que Sua Excelência, o juiz Regis, vem agindo com rigor excessivo, com hostilidade, diz aqui, em relação a advogados também, mas me parece que em relação a servidores, sobretudo em relação a servidores, em várias unidades pelas quais ele passou. Além disso, senhor presidente, além de nós podermos o mais, parece que o princípio da oficiosidade que rege o processo administrativo disciplinar também nos obrigaria, em virtude do princípio da legalidade esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. O artigo da oficiosidade está no artigo 2º, parágrafo único,
inciso 12 da Lei 9784, de 99, que obriga a administração pública, quando toma conhecimento de fatos dessa natureza, a persecução administrativa. E por tais razões, eu entendo que, inclusive, as manifestações dos servidores são claras nesse sentido, de que o juiz Regis, ele violou a LOMAN. Violou a LOMAN no artigo 35, que são deveres do magistrado, tratar com urbanidade, entre outras, as partes, Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça. Violou também, sob o meu ponto de vista, o Código de Ética da Magistratura. Porque, diz ele o Código, no artigo 1º, o Código de Ética da Magistratura, diz que o exercício da magistratura, ele tem que ser compatível com uma forma de manifestação externa com cortesia. Violou também, no mesmo código, diz aqui no artigo 3º que a atividade judicial deve se desenvolver a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana. E por final, o magistrado tem o dever de cortesia para uma série de pessoas e instituições, incluindo os servidores. Isso está no artigo 22. Então, eu entendo que se o magistrado ele agiu assim, apenas no âmbito da vara de Itapecerica da Serra, o que já é algo grave, se realmente ele agiu, isso fica-se a posteriori para uma análise persecutória, mais grave ainda se ele agiu de modo reiterado, se for algo recorrente, se foi algo recorrente. De modo que eu voto acompanhando a senhora relatora, porém, postulando, Vossa Excelência, que fosse apreciado esse meu requerimento e que fosse instaurado procedimento para apuração em face do juiz Regis, pelo menos nos últimos 5 anos, para verificar realmente o comportamento dele. Se ele vem assediando como de fato há nos autos, se ele realmente vem assediando os servidores desse modo. É assim que voto, senhor presidente. Pois não, o senhor acompanha então a relatora, né? Eu só quero lembrar que no voto da corregedora consta a informação de que a administração já determinou a apuração das condições em que esta perícia ou que esta diligência pelo Departamento Médico teria sido realizada na vara onde o juiz Regis atuava e de titularidade da doutora Tereza. Portanto, se ao término desta diligência algo sugeria a necessidade de uma instauração também aí de um processo administrativo contra o juiz Regis, a competência para propor da corregedoria, né? Então, eu suponho que devamos aguardar o desenrolar dessa ação. Doutor Ricardo Ludovic, doutora Rosana. Com a corregedoria. Doutora Regina Duarte. Doutora Simone. Com a corregedoria. Doutor Álvaro Noga. Com a divergência. Doutor Antero. Senhor presidente, muito rapidamente, eu gostaria de dizer o seguinte, e é uma coisa que eu percebo que muitas vezes se repete aqui no pleno. Hoje nós estamos votando só a abertura ou não do procedimento disciplinar, e não o mérito. Ninguém está julgando a procedência ou improcedência da punição. O que a gente tem que analisar é se os fatos noticiados da conduta da juíza Tereza Narras autorizam ou não uma investigação. E aí a própria defesa diz, eu fiz porque ele estava fazendo coisa errada, mas fiz. Ora, se fez, este fazer é justificado ou injustificável, é só um mérito, é só depois que abrir o procedimento que a gente vai descobrir. Então, só fazendo esse registro, que hoje a gente só vota a abertura do processo, eu acompanho a senhora relatora. Doutor Orlando. Senhor presidente, eu faço minhas as palavras do desembargador Antero. Vamos ao procedimento.
vamos discutir no campo próprio a questão meritória, com o voto da Corregedoria, portanto. Pois não. Doutor Armando? Pois não, senhor presidente. Na verdade, eu entendo que há uma fumaça aqui de mau procedimento adotado pela juíza Narras. Acho que o processamento da reclamação vai nos dar os elementos necessários para verificar se a doutora Narras agiu ou não com exagero. Porque o afã de ter uma vara completa, saudável, é importante. Eu acho que isso é interessante, o juiz ter isso. Mas nós precisamos saber até que ponto a gente pode se insurgir nessa vara, se insurgir contra o juiz substituto, até porque ele também tem uma prerrogativa de estar na vara, né? Eu acho, como o doutor Antero disse, o processamento da reclamação vai nos dar esses elementos. Por isso eu acompanho o voto da relatoria. Eu acompanho a divergência. Doutor Flávio? Acompanho a corregedora. Doutor Marcos? Corregedora também, né? Doutora Ana Maria? Doutora Elza? Doutor Mauro? Com a corregedora. Doutora Margot? Senhor presidente, eu estou me declarando suspeita por motivo de foro íntimo nos termos do artigo 145, parágrafo 1º do atual CPC. Doutora Elizabeth? Maria Elizabeth? Pelo arquivamento. Doutora Licântia? Doutora Maria José? Com a relatora. Doutor Willy? Voto com a relatora. Doutora Sônia Mascaro? Pelo arquivamento. Doutor Fernando? Com a relatora. Senhor presidente, pela ordem. Pois não? Trazido pela doutora Narras, eu peço licença a Vossa Excelência para modificar o meu voto e acompanhar a desembargadora relatora. Tá. A Sônia Isso, tem... eu aguardei para votar. Eu também estou acompanhando a corregedora. Pois não. Doutora Cândida? Também acompanho o voto da senhora corregedora. Tá. Doutor Uzec? Pois não, senhor presidente. No voto da corregedora está claro de que a juíza Tereza Narras talvez tenha praticado em tese os atos que lá, as infrações éticas que lá estão descritas. Está em tese, não está em julgamento. E também está claro nesse voto que somente pode ser apurado por meio do devido processo administrativo legal próprio o modo de resguardar ampla defesa e o contraditório esculpidos na Carta Magna. Por isso, como falou o doutor Antero, efetivamente nós estamos apenas pela abertura do processo para que a doutora Tereza Narras possa se defender amplamente e se possa apurar efetivamente até onde vão as ações do doutor Regis. Eu sou pela abertura, portanto, voto com a corregedoria. Será que não? Bom, eu não contei.
vai dar para fazer o sorteio, né? Não são 45? Ah, sim. Bom, senhores, foram 45 votos pela abertura do processo administrativo e o quórum hoje exigia 46 votos, de sorte que faltou um voto. Pelo arquivamento, 21 votos. E a doutora Margot, que se declarou suspeita. Arquivado. Vamos continuar. Volta para o primeiro lá, né? Apregoar o primeiro processo. Bom, doutor, então, arquivado. Processo TRT-MA 629-36 de 2016. Requer concessão de aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente Álvaro Emanuel de Oliveira Simões, juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Doutora Cândida. Eu já, como sempre faço, liberdade de passar a cópia do meu voto para todos os colegas. Pelo processamento do pedido de aposentadoria voluntária com proventos integrais do doutor Álvaro Emanuel de Oliveira, no cargo de juiz do trabalho substituto, com base no artigo 3º, incisos 1, 2 e 3 da Emenda Constitucional número 47 de 2005. E, senhor presidente, há um pedido de indenização de 2 períodos de férias que eu não estou apreciando, porque eu entendo que não cabe à vice-presidência apreciar, mas sim à presidência. Pois, alguma divergência? Senhor presidente. Pois não? Aqui. Eu não tenho divergência, muito pelo contrário, mas eu gostaria de fazer aqui uma homenagem ao e acompanhei bem o percurso dele na magistratura de São Paulo e tive conhecimento também da magistratura da Bahia, onde ele iniciou os trabalhos. Doutor Álvaro, na verdade, eu vou tomar 2 minutos só, nossos aqui. Doutor Álvaro, na verdade, é uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que com uma competência, uma inteligência diferenciada. Sempre exerceu suas funções com bastante esmero, nunca deixou nenhum processo atrasado, tem uma cultura diferenciada. E, para quem não sabe, o doutor Álvaro, nos últimos 4 anos, exerceu a magistratura conjuntamente, concomitantemente com a medicina. Fez 4 anos de medicina, junto com o desempenho da atividade da magistratura. E cursa hoje a disciplina de medicina na Universidade de São Paulo, ou melhor, na Faculdade de Medicina de São Paulo, a Pinheiros. Então, na verdade, eu queria só deixar registrado, senhor presidente, essa homenagem que eu faço por ter sido um profissional muito competente, e acho que é obrigação minha, compondo aqui o pleno, fazer essa homenagem, da mesma forma quando a gente critica os juízes que também não saem tão bem. Então, é nesse sentido, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu me alio à homenagem do ok. Do Armando. Acho que posso registrar que todos aderem a essa homenagem do doutor Armando, não? Sem problema? Ok. Próximo processo. É o processo TRT-MA 4702 de 2017, assunto: requer concessão de aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente Ângela Cristina Correia, juíza do trabalho titular da 9ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Doutora Cândida. Pois não, senhor presidente, também já passei o voto para todos os colegas. Esse processo esteve na pauta anterior e foi retirado porque havia na corregedoria um pedido, uma verificação de processos em atraso.
mas já retornou à corregedoria, foi feito um novo levantamento e agora essa pendência está solucionada. E com o novo quadro, senhor presidente, estou votando pelo processamento do pedido de aposentadoria voluntária com proventos integrais da doutora Ângela Cristina Correia, juíza titular da Vara do Trabalho, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal de 88, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 6º, inciso 1, 2 e 3 e 4 da Emenda Constitucional 41 de 2003. É como voto. Alguma divergência? Por unanimidade. É o 2. Próximo processo, por favor. Processo TRT-MA 723, 18 de 2015, assunto vitaliciamento. Interessado Fabiana Mendes de Oliveira, juíza do trabalho, substituta. Doutora Cândida, esse, né? Doutora Jane. Doutora Jane? Esse é o número... Número 4 da pauta, é a doutora Fabiana. Certo. Então, processo de vitaliciamento, senhor presidente, eu já passei os dados para todos os gabinetes. Eu estou opinando por preenchidos todos os requisitos legais, comprovação de horas, aulas junto à EJUD, critério quantitativo e qualitativo das sentenças elaboradas e ausência de qualquer penalidade sofrida pela magistrada ou procedimento administrativo junto à corregedoria, opinando, portanto, pelo reconhecimento da garantia da vitaliciedade. Todos acompanham? Próximo processo. É o processo TRT-MA 317 de 2016. Assunto vitaliciamento. Interessado Mariana Cavarrache, juíza do trabalho, substituta. Doutora Jane? Da mesma forma, senhor presidente, estou opinando pelo reconhecimento da garantia da vitaliciedade da doutora Mariana Cavarrache. Tá. Alguma divergência? Não. Tá. Unanimidade, então. Próximo processo. É o processo TRT-MA número 402 de 2016, assunto vitaliciamento. Interessado Márcio Almeida de Moura, juiz do trabalho, substituto. Doutora Jane? Também, senhor presidente, opinando pelo reconhecimento da garantia constitucional da vitaliciedade. Todos acompanham? Sim. Unanimidade, então. Sim. Temos outros 2 processos agora que correm em segredo de justiça. Então, eu vou pedir que o plenário seja esvaziado.